Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Ó, o testemunho dessa semana está com o doutor Tiago. Doutor Tiago, por que doutor Tiago? Ó, Deus tirou ele da Cracolândia, passou um processo de 4 anos e a forma que Deus restituiu a vida dele e para a glória de Deus, passou na OAB, é advogado, então não saia daí. Se despertou o teu interesse, nós vamos aprender algo da parte de Deus através da vida do Dr. Tiago, em nome de Jesus. Fica conosco, tá? Seja um missionário, a missionária do Senhor, curta, compartilhe, né, este vídeo para que vida seja impactada através do testemunho poderoso a qual Deus vai usar o servo do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Dr. Tiago, que Deus te abençoe poderosamente, é uma honra, uma alegria ter o Senhor aqui, tá? Fique à vontade. A casa é sua, tá? Fique à vontade. Amém. É uma boa noite. Deus abençoe e ilumine o irmão, né? Obrigado pelo convite, pastor, né? Quero abençoar também a vida das pessoas que estão assistindo, né? E vamos conversar das coisas de Deus, daquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida. Glória a Deus. Para mim é uma alegria imensa. Doutor, eu gostaria de falar com o senhor, porque, irmãos, ó, você que está aí, foi difícil trazer esse homem porque ele tem muitos compromissos, né, relacionados também à obra do Senhor. E assim, eu gostaria de saber do senhor, que é uma pergunta assim já de costume, né, desse podcast. Me fala um pouco da sua infância, como é que foi? O senhor veio de berço evangélico, como é que foi a sua trajetória desde lá da infância? Então, assim, eu sou da São Paulo, capital, né? Cresci ali na região da Zona Norte, Central, no bairro do Canindé, Paris. Uma família bem abençoada, graças a Deus, né? Uhum. Eu não sei quem é meu pai, não conheço meu pai. Fui criado com a minha mãe, minha avó e tios, né? E minha família não era uma família de berço evangélico. Vou dizer assim que era uma família ecumênica. O que seria isso, né? A minha mãe, ela frequentava, né, a Umbanda e também a Igreja Católica. A minha avó ia na Mesa Branca e na Igreja Católica, e minha tia, que eu considero que eu tive 3 mães, né? Minha tia, ela era da Mesa Branca e da Igreja Católica. Então eu, de criança, eu não tive contato com essa questão do lado evangélico, né? O contato mais era do lado católico e a Mesa Branca, né? Tanto a questão da minha mãe, né? Da minha avó e da minha tia, eles eram desse lado, né? O lado evangélico eu não tinha esse contato. Entendi. Assim, me conta mais sobre a sua família, como é que foi o senhor crescer nesse ambiente? Então, a minha casa, assim, era uma casa bem, bem tranquila, graças a Deus, né? Eu sempre estudei, sempre gostei de estudar, né? 6 anos de idade eu já sabia ler, né? E com 7 anos eu ingressei no universo do futebol. Eu tinha um sonho de criança, né? De ser jogador. Então eu tinha um tio meu que ele me levava nos campinhos de várzea, né? Uhum. Então era coisa muito boa, assim. Eu ia lá com ele nos campinhos, né? Aí joguei um período num time, né? Que é no Serete, lá na região do Tatuapé. Tem um chama Clube Serete, né? Eu joguei lá e teve o Zé Maria. O Zé Maria, que disputou a Copa de 74, ele foi o lateral. Chegou a ser meu treinador lá, né? Olha só. Dava uns toques pra mim e tudo, mas não acabei ficando lá. E aí depois eu fui pra um outro time lá na região lá da Vila Sabrina, no GEAP, mas não... Depois também não dei seguimento nessa questão do futebol na Não minha deu vida. seguimento. Não deu certo, E não. assim, partindo para sua adolescência, foi bem tranquilo? Questão de amizades? Então, Como é que foi pro senhor? a minha adolescência, vamos dizer assim, minha vida até os 12 anos era uma vida tranquila, né? Por quê? Porque morava eu, a minha mãe, a minha avó, o meu tio, meu irmão e minha irmã. E assim, a minha mãe, ela tinha uma doença que eu não sabia, né? Que ela vivia vomitando, vivia no banheiro. Eu achava isso bem estranho. Era frequente acontecer isso com ela? Frequentemente acontecia, só que ela não comentava o que ela tinha para mim e para minha irmã, né?
E aí eu vim descobrir que a minha mãe, um dia ela me chamou e falou: menino, preciso falar com você. Eu estranhei, né? Porque uma mãe chama filho, né? Filho, Uhum. preciso falar com você, não menino. Sim. E me chamou e falou assim: a mãe vai fazer a passagem. Eu falei: passagem do quê? Eu falei: a mãe tem AIDS, tem HIV. Isso em Meu Deus. 1995 ela falou isso pra mim. E aí eu já fiquei com a minha mente, né, O senhor tinha atrapalhada. quantos anos assim, mais ou menos? 12 anos. 12 anos. Tinha 12 anos. Como foi pro senhor receber uma notícia dessa? Foi pesado demais. Foi muito pesado, né? Eu fiquei muito triste. E naquela época o preconceito era muito grande, né? Não tinha a mesma tecnologia de remédio que tem nos dias de hoje. Foi algo bem difícil para mim receber essa notícia, né? Meu Deus. E aí, posteriormente, eu descobri também, né, que o meu irmão tinha nascido com a doença, né? Porque eu sou o Tiago, a Uhum. minha irmã a Fernanda, e na gravidez a minha mãe descobriu que estava com a doença, ela escondeu da família. Só minha avó sabia, né, Meu disso. Deus. Só minha avó era a única que sabia. E aí o meu irmão também, ele acabou nascendo doente. Então, essa minha fase da adolescência, ela foi bem difícil, né? Com essa questão da perda da minha mãe, quando eu tinha 12 anos. Depois o meu irmão, eu perdi meu irmão quando eu tinha 15 anos. Aí depois o meu tio que morava comigo veio a falecer também. Meu tio eu tinha 16 anos. E esse meu tio, ele era alcoólatra, ele morreu na rua de hipotermia, de frio. Meu Deus. Então foi muito difícil também ver meu tio sendo enterrado com a boca aberta, o maxilar aberto. Minha avó não deixou quebrar o maxilar, né? Minha avó não permitiu. E por fim, né? Minha avó, que tanto amava, né? Quando eu tinha 19, né? 19 anos, já entrando nessa fase, início da fase adulta, a minha avó veio falecer de câncer. Então, o meu período da adolescência, respondendo a pergunta do irmão, foi um período bem difícil, foi bem complicado, assim, Foi bem, muitas perdas, muitas assim, perdas, uma atrás da uma outra, atrás da outra. foi bem, bem doloroso. E como é assim, o senhor chegou nos 19 perdendo tio, mãe, irmão e vó. Isso, Por essas doenças que naquela época não tinham tratamento, a tecnologia que tinha hoje. não tinham. E assim, eu tô me imaginando assim, como que foi pro senhor entender todo esse processo assim, como é que foi pro senhor, assim, uma porta de escape foi, não teve ninguém que te auxiliasse Eu, dessa maneira? eu tinha os meus tios, É, né, irmãos da minha avó, mas quem me auxiliou, quem me pegou realmente foi o mundo. O mundo ele me pegou, porque meu primeiro contato, né, com droga, adicção, foi com a maconha, né? Eu fumei a maconha, como fala na gíria, o baseado, o tal do baseado, eu fumei ele com 12 anos, meu Deus. quando a quando a minha mãe ela faleceu, dei um mês. Hoje em dia não tem mais, mas antigamente existia muito fliperama, né? Sim. Nos bairros lá, ficar naquele joguinho, né? E eu Aham, tô lá num joguinho e tava um lembro. cara com cigarro de maconha lá feito. Eu perguntei pra ele, o que seria isso? Aí ele falou, isso aqui é maconha, você já fumou? Eu falei, não, nunca fumei isso não. Não gosto disso aí não. Ele falou, vamos fumar, você não quer fumar? E eu curioso, fui e fumei. Com 12 anos. Nem sabia o que eu tava fazendo. Nem sabia Nem fumar. sabia fumar. E fui e fumei a maconha. Então, nessa fase da adolescência, quem me pegou mesmo foi o mundo, né? 13 anos tive o contato com a cocaína, né? 13 anos de É. idade. Foi o meu primeiro contato com assim, uma droga química, né? Com a cocaína. 16 anos depois da morte do meu tio, eu tive um contato com a maconha com o crack, que é o conhecido mesclado. E aí, mas foi assim, foi fases que não me viciaram, né? Tem Sim. esse lado também. Eu experimentei, mas não, vamos dizer assim, não me afundei. Não cheguei no fundo do Sim. poço. Foi só Era o quê? momentos. Pro senhor uma porta de escape, o senhor Foi fala? um escape. Considero um escape. Considero que foi um escape ali, um momento de fuga da realidade, né? Porque a droga é uma fuga da realidade, né? Pra amortecer a dor. E também questão de conhecer pessoas novas, né?
esse mundo da adicção da droga, você conhece pessoas a tal dos descolados, né? Os que falam bem, né? Os populares, né? Então, como eu era muito acanhado, já tinha passado por todas essas dores, era mais aquela pessoa isolada, eu queria meio que andar com os populares e ser um popularzinho ali também, né? E assim, quando o senhor realmente entrou assim no crack, o senhor já chegou? O crack mesmo, o auge na minha vida começou quando eu tinha 22 anos. 22 anos. Eu trabalhava com um tio meu na sucata. Esse tio meu, ele me ajudava, né? Não só ele, mas como meu outro tio também, né? Eles me ajudavam bastante. Eu trabalhava com sucata. Eu trabalhei muitos anos voltado para a do zinco. Então, terra de zinco, borra de zinco, lingote de zinco, essa área do zinco, eu domino ela muito bem, né? E eu trabalhando com esse meu tio, né, eu tinha alguns bens materiais. Então, eu adquiri a minha carta, habilitação, tive um carro, tinha um carro bacana, né? E aí, por ter essa questão do carro e ter até uma condição financeira, eu era rodeado de falsos amigos, né? E esses falsos amigos, eu ia com eles numa balada, num bar, na zona norte de São Paulo, que chamava Consulado da Cerveja. E esse Consulado da Cerveja lá era a questão do samba. E lá era muito forte o que? A questão vamos falar Consulado da Cerveja. A cerveja, mas nos bastidores também tinha cocaína. Eu, por ser um cara tímido, o que acontecia? Eu cheirava cocaína, bebia cerveja, ficava desinibido, ia lá conversar com as mulheres, né? E aí nessa daí de arrumar um namorinho, uma paquerinha. Só que num dia, quando eu tinha 22 anos, né? Eu já tava vendo que eu tava começando a viciar na cocaína. Começar não, já tava viciado, né? Falar a verdade. E aí eu fui buscar com um rapaz. Só que lá não tinha cocaína, só tinha crack. Aí ele pegou o crack e falou, vamos fumar? E eu, curioso, né? Como sempre, nessa curiosidade minha, fui e fumei. Aí eu junto fumei. com o rapaz que tava vendendo. Não, junto com o rapaz que eu fui buscar. Que foi buscar, que eu fui buscar. E aí, como dizem que o crack ele vicia na primeira vez, ele realmente pro senhor foi assim? Foi assim, foi amor à primeira vista, eu me apaixonei. O crack se tornou meu melhor amigo. Eu ia trabalhar com meus tios, eu saía de casa às 7 horas da manhã, aí eu ia pra fundição, lá na fundição não via a hora de eu voltar pra me fumar crack. Eu não via a hora. Meu Deus. Eu não via a hora de eu voltar. O senhor fazia o seu horário normal de trabalho, que seria 8 horas, né? No começo, padrão, né? No começo, sim. No começo, eu conseguia trabalhar de dia e usar crack à noite. Assim, as pessoas que passam por essa droga, né? Por assim dizer, qual a sensação do senhor quando usou ela pela primeira vez? É uma sensação até difícil de explicar, mas é uma aceleração. É como eu saísse correndo e não dá vontade de parar. Meu Deus. Para explicar isso para você entender, né, telespectador que tá assistindo nós aqui, é querer sair correndo. É uma adrenalina muito forte, né? Que você não consegue ficar parado, você fica agitado. Só que você no começo, depois já é a sensação de medo. Quando você começa a usar bastante, com medo de tudo. Se eu escuto um barulho, eu já fico cabreiro, já fico atento. Quem que tá chegando perto, o que tá acontecendo, aí começa a ter esses traços. Já começa a virar como fosse uma psicopatia. Você fica meio, né? Fica meio E como cabreiro, é que foi pro senhor no trabalho? Então, no começo você consegue, mas depois já comecei, já não começa, não é mais produtivo. Aí já começa a entrar no espírito da mentira, já começa a mentir, começa a faltar. Aí chegou um ponto que meu tio não aguentou mais, né? Porque meu tio não aguentou, aí um outro tio meu achou uma latinha toda furada lá em casa, né? Aí perguntou o que é isso, aí eu fiquei tentando, né, manipular, mas não tinha como manipular, é uma latinha toda furada, né? Eles já deduziram, né? Falou, meu, o que é isso, cara? Latinha furada, pra quê? Aí eu falei a verdade, falei, não, eu sou usuário de crack, aí deu uma confusão, meus tios começaram a chorar, fizeram uma reunião comigo, e aí meio que desequilibrou, perdi o controle,
né? A partir do momento que a minha família soube do ocorrido, aí, vamos dizer assim, eu virei sem vergonha, né, irmão? Vamos falar a realidade. Escancarou. Agora que ele sabe, também não vou me preocupar muito. Agora eu vou assumir mesmo que eu sou usuário de crack, né? Como diz na linguagem, que eu sou cracudo mesmo e eu vou usar e acabou. Agora, já que ele sabe, eu também não vou ficar escondendo. Aí foi E assim. como é que foi sua vida a partir de aí? Aí minha vida só piorou. Minha vida só piorou e aí eu comecei em 2008, né? Eu comecei a frequentar a Cracolândia de São Paulo. Cracolândia, mano. A Cracolândia, porque nessa época eu morava em Guarulhos, né? Eu não tinha experiência ainda com a Cracolândia. E aí eu lembro a primeira vez que eu cheguei na Cracolândia. Eu cheguei a ouvir a Rua dos Gusmões, que é ali uma esquina da Avenida Rio Branco. Ela de ponta a ponta, pessoas fumando crack. Eu tomei um susto. Mesmo eu sendo usuário, eu não cheguei lá de peito aberto, me achando bonitão, valentão. Não. Eu tomei um susto. Falei, nossa, que lugar é esse? E as pessoas tudo suja, cabeluda, barbudo, falando sozinho, sabe? Um ambiente bem estranho. E a minha primeira vez me assustou. Mas com o tempo você não liga mais, né? O vício fala mais alto. Você ficou quanto tempo lá, Vaso? Fiquei 4 anos. 4 anos? 4 anos. Como que foi o senhor dentro desses 4 anos na Cracolândia? Foi os piores anos da minha vida, eu considero assim, porque eu estava cego totalmente, né? Cego espiritualmente, cego fisicamente, não tinha amor próprio. O cachimbo era o meu melhor amigo. Eu era, vamos se dizer assim, um morto-vivo. Eu tenho 1,85. Hoje eu peso 108 quilos. Nessa época eu cheguei a pesar 65 quilos. Eu estava pele e osso. Pele e osso. Eu não gostava de ninguém. Eu vivia isolado. Eu não queria conversa. Eu tinha raiva de Deus. Muita raiva de Deus. Meu Deus. Porque Deus, ele levou na minha mente, né? Na minha mente fechada. Para mim, Deus tinha levado minha mãe. Tinha levado meu irmão. Tinha levado meu tio. Tinha levado minha avó. Aí depois, esse tio mesmo que eu trabalhava, esse meu tio, infelizmente, eu vi ele morrendo aos poucos. Porque ele tinha diabetes. Então ele perdeu 4 dedos do pé. Perdeu uma vista. Perdeu outra vista. Parou o rim. Eu vivia com ele no hospital. Eu fiquei altamente revoltado. Então, eu só queria fumar crack e não queria conversa com ninguém. Então, eu me tornei uma pessoa muito fria e muito isolada. Eu não era o cara de conversa com ninguém. Eu era bem áspero, bem nervoso, assim, sabe? Uma pessoa bem dura de coração, bem maldoso também. Assumo, peço perdão até diante de Deus, né? Maldoso, de arrumar confusão, de bater nos outros. Eu gostava de sangue, eu gostava da maldade. Conta pra mim, assim, dentro desses 4 anos, Vaso, que aconteceu alguns momentos ali chocantes que o senhor viveu nesses 4 anos? Muitos momentos chocantes, mas teve um assim que considero um dos piores, assim, que foi até um irmão em Cristo, né, um pastor, né, que ele era policial, né, e ele foi evangelizar lá dentro da Cracolândia, né, e os traficantes lá descobriram, né, que esse pastor ele era policial, porque algum dado momento ele como policial ele deve ter prendido alguém, feito alguma coisa. Eu não sei explicar com essa riqueza de detalhes, eu não sei, mas eu sei que, resumindo, esse pastor ele foi pro tribunal do crime, né, lá dentro da Cracolândia, e mataram esse pastor e picotaram o corpo dele e colocaram dentro de um saco de lixo, e um carroceiro estava carregando o corpo dele para fora da Cracolândia, tanto que saiu na mídia. Quando eu estava lá dentro da Cracolândia e começava o samba, eu escutava o grito: ó o carroceiro, liga o carroceiro, chama o carroceiro. Pode ter certeza que alguma pessoa ela tinha sido morta. Aí quando eu escutava isso, eu já ficava atento, né? Aí eu já pegava e já saía fora. Então, essa história do pastor, ela repercutiu muito forte ali no meio dos usuários ali, e ficou um clima bem pesado ali.
E um outro fato também que teve ali na Cracolândia foi quando teve uma operação policial em 2012, que uniu, né, a polícia militar e polícia civil, e eles cercaram ali a Cracolândia, e ali foi bala de borracha, cacetete, bomba, e eu no efeito ali foi algo também muito chocante, é que eu não sabia o que eu fazia. Era um cenário de guerra. Cenário de guerra, eu não sabia se eu ia para um lado, eu não sabia se eu ia para o outro, eu não sabia se eu ia para frente, se eu ia para trás, e foi choque. Aí foi uma das cenas mais chocantes que eu vivi na minha vida ali, de ficar sentado, agachado, no sol quente ali fritando, você querendo sair dali, e cada um passando por revista, né? Fiquei praticamente 4 horas ali dentro, ali, querendo sair daquele local, mas com medo, os cachorros passando no nosso meio ali, né? E eles prendendo os traficantes, mas nós como usuário tinha que ficar ali esperando a liberação. Então foi um momento muito difícil para mim ali, ficar ali sentado ali, o sol escaldante, com sede, Meu com Deus. fome, querendo sair dali, mas preso por causa do vício. Eu estava no local errado, na hora errada, por causa Do vício. do vício. Uma coisa que me chamou a atenção quando o senhor falou era sobre carroceiro. Essa era tipo uma palavra-chave para ter que tirar algum corpo, alguém que foi morto ali dentro. Não, a Cracolândia ele é muitas gírias. O carroceiro é o popular, essa pessoa que trabalha com reciclagem, né? Que ele carrega o papelão, que ele carrega a latinha, que ele carrega o plástico. Então, o carroceiro é aquela pessoa mesmo, com aquele carrinho. Então, muitos usuários ali na região do centro de São Paulo são carroceiros. Então, eles fazem a reciclagem dele para usar droga. Então, lá tem várias gírias. O carroceiro é esse cara. O cachimbeiro é o cara que faz o cachimbo e vende o cachimbo. O cachaceiro é o que vende a pinga, que vende a cachaça. Então, ali tem as linguagens ali de dentro. Então, quando falava, ó o carroceiro, liga o carroceiro, cadê o carroceiro? Já dava a se entender, os mais antigos de Cracolândia, nós que já tínhamos um tempo ali, que alguém morreu ou tá para morrer. Meu Deus, era como se fosse um alerta. É um alerta. Meu Deus, tremendo. Vaso, e assim, na sua visão, que o senhor viveu 4 anos lá, na sua visão, dentro da Cracolândia, é o que fala na TV? É pior. Na TV não é nem 5%. É muito pior. A TV não fala, mas aqui eu falo. Lá o usuário, ele fuma crack com R$1. Peraí, R$1. R$1. Dá trago de R$1. É o Meu tal do Deus. birico. Porque o crack, ele é R$10. Certo? Aí, o que faz o usuário? Ele compra uma pedra de 10, ele corta em vários pedacinhos. Certo? Aí ele vai vendendo, chama birico, vendendo de pedacinho. Vendendo esse biriquinho de pedacinho. Então a pessoa tá na abstinência, ela dá um traguinho de R$1, que dá aquela ligadinha, certo? E sai pro corre. Aí sai com um saco de lixo, aí pega um papelão aqui, pega uma latinha ali, vai manguear no farol, vai fazer alguma coisa. Então tudo lá é comércio. Pinga vira crack, cigarro vira crack, isqueiro vira crack, roupa vira crack, marmita vira crack, tudo vira crack. É um comércio de tudo. Tudo. Por isso que é Cracolândia. A televisão mostra ali os usuários usando, né? Mostra as ações policiais, mas não é nem 5% do que realmente é aquele lugar, né? Como foi aquele lugar, né? Meu Deus, chegou algum momento assim que, pelo que mostrava na televisão, as pessoas eram impedidas de filmar ou algo do tipo assim. O senhor já chegou a ver um momento desse? Não, lá é proibido. Lá Cracolândia não pode filmar de jeito nenhum, né? Porque se filmar, mostra a cara do traficante, se mostrar a cara do traficante, já dá problema, e ali os faccionários ali é um lugar bem pesado, bem perigoso para ter isso, né? O senhor já chegou a ver algum momento como esse de alguém filmar e ter que ser impedido ali, não? Então, depois, né, na minha trajetória, depois, né, que eu tive um encontro com Cristo, né? Pessoa lá foi filmar e eu falava, não filma não, rapaz, não filma que vai dar confusão aí, né? Então vamos chegar por partes. Como é que foi, o senhor relatou sobre esses 4 anos, mas assim, como é que foi o seu encontro com Cristo?
Meu encontro com Cristo foi dentro de um hotel. Dentro do hotel, não digo um encontro com Cristo, né? Vamos por partes, né? Uhum. Meu encontro com ajuda, um momento de despertar mental. Não digo despertar espiritual, mas um Uhum. despertar mental. Foi dentro de um hotel. Eu tava num hotel, né? E lá tinha hotel? Vários hotéis na Cracolândia, vários hotéis. Ah, é? Muito hotel. É, na linguagem o tal boca de porco, né? Aqueles É. hotelzinhos boca de porco, aquela caminha bem Uhum. simples tudo, mas era o local de uso, né? E eu tava no hotel, né? Mas esse hotel que eu tava não tava bem dentro da região, né? Tinha uns hotéis, né, em Então, torno também do centro de São Paulo, né? Vamos mais dizer assim, afastado um pouco. mais afastado. Eu tava num hotelzinho um pouquinho melhor, não tão boca de porco assim, né? Uhum. Eu tava num pouquinho melhorzinho assim, né? Vamos se dizer assim. É. E aí eu tava lá e eu tive um sonho com a minha avó. Nesse sonho, a minha avó falou: Thiago, vai buscar um refrigerante. E aí, nesse sonho, eu fui lá, busquei o refrigerante. Quando eu fui pagar, o senhor lá do mercadinho, lá, né, do armazém, não quis aceitar o dinheiro. Ele falou: não, Thiago, pode levar o refrigerante hoje, pode levar, não precisa pagar. Eu falei: não, senhor, é o certo, é o certo. Que é meu, que é seu, é seu. Toque o dinheiro do senhor. Ele falou: não, Thiago, não precisa não, não precisa não. Hoje eu tô dando de presente, pode levar. Aí eu levei esse refrigerante e tomei esse refrigerante no sonho, né? Aí quando eu acordei assim, eu falei: meu Deus, mano. Eu me olhei no espelho, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu me olhei no espelho e falei: onde a minha avó tá? Se ela, né? Na minha mente eu pensando, Uhum. se ela me ver nessa situação, ela deve estar bem triste, que olha a situação que eu tô, magro, esquelético, todo acabado. Eu falei: eu preciso mudar de vida. Aí no dia 8 de maio, eu lembro até o dia, 8 de maio de 2012, eu fui na Missão Batista Cristolândia. É um trabalho missionário dentro da Cracolândia de São Paulo. Meu Deus. Aí eu fui lá e pedi ajuda. Aí fui lá, bati Nesse na dia o senhor porta, não foi pra usar, foi pra pedir socorro. fui pedir socorro. Aí fui e pedi socorro e eles me aceitaram lá e iniciou meu processo de tratamento. E como é que foi esse tratamento pro senhor? Ah, no começo muito difícil, né? Porque eu cheguei no local, né? E o adicto em si, né? O usuário, ele é desordenado, né? Não tem hora pra dormir, não tem hora pra deitar, né? Não tem hora pra comer, né? Uma alimentação praticamente não tem, né? Não tem, rebelde. Aí lá nesse local tinha horário pra acordar, horário pra dormir, horário pra almoçar, tudo um local com mais de 170 homens, sabe? Aí eu cheguei lá, no começo pra mim foi muito difícil, essa questão de Deus, essa questão de Jesus, Eles que falavam muito. falava, que pregava o evangelho, né? Então tinha culto de manhã, tinha estudo de tarde, culto de noite. Ah, eu falava: ah, meu Deus, essa conversa de Jesus aí, no começo pra mim foi muito difícil. Eu não gostava não, falar a verdade. Sendo É. bem honesto, bem sério, não gostava não. Eu tava por estar porque eu queria a mudança, mas eu também não queria me entregar a mudança, né? Ah, É uma entendi. via de mão dupla, né? A Aham. pessoa que ela quer mudar, ela tem que se entregar, né? Sim. Deus faz a parte dele, mas eu também tenho que fazer a minha. Eu não queria fazer a minha muito, não. Não queria muito esse compromisso, não. E aí, dentro daquele ambiente, o senhor vendo que tem regras, que tem uma disciplina. E como, assim, foi a sua visão de entender o propósito de Cristo para sua vida? Foi num domingo, também lembro, foi o segundo domingo do mês de junho, né, falando até numa linguagem aqui mais, né, do povão, eu chamei Deus no papo reto. Eu tava na cama lá, aí eu comecei: ô Jesus, você existe mesmo? É realidade? Esses caras ficam aí pregando, ficar falando aí. Você existe mesmo? É filosofia barata? É manipulação? É um jeito de as pessoas governar o coletivo? Como é que é? Pastor, eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. É. Eu comecei a sentir um calor, uma coisa gostosa. Aí trazendo pra palavra, eu estava que nem Ana. Tava chorando baixinho e orando, cochichando com a boca. Eu Uhum. fiquei quase 1 hora e meia
ali Meu orando Deus. e chorando e conversando com Deus e contando minhas revoltas, por que que ele levou minha mãe, por que que levou meu irmão, por que que, né? Que eu Todos não os processos. todos os processos, falava que eu não gostava dele, mas se O senhor eles falou isso nessa conversa para Deus? falei que eu não gostava dele, né? Mas se ele via algo bom em mim, que ele mudasse minha vida, que ele me desse uma chance, que eu não aguentava mais aquela situação, né? Aquele sofrimento, aquela falta da minha família. E se realmente ele existisse, que ele viesse mudar minha vida e mudar a história e eu ser um novo Thiago. Eu queria algo novo. Eu não queria mais viver ser um escravo da droga. Eu não queria mais. E eu falei pra ele, meu, eu não gosto de você não, viu, mano? Mas se você existe, muda a minha vida, muda a minha história. E começou meu processo ali. E como é que foi depois dessa conversa com Deus? Eu comecei a obedecer, né? É. Eu comecei a obedecer. O que é como diz assim, obedecer? Eu comecei a prestar atenção no culto, comecei a prestar atenção na palavra. Aí eu lembro como fosse hoje, eu falo até o nome, Pastor Jailton. Pastor Jailton, né? Lá de Itaquaquecetuba, né? Da Igreja Batista. Ele ia toda quinta-feira levar a palavra lá. E aí eu lembro a palavra como fosse hoje, né? Que Jesus estava junto com os apóstolos, né? No barco, no meio do naufrágio, da tempestade. E ele falando essa palavra, ele trazendo a palavra, aí ele falando que Jesus, ele estava junto, né? Parecia que ele estava pregando para mim, falando que estava junto ali na tempestade, nas dificuldades, que ele não abandona, que ele é amigo, ele quer companheiro, na alegria e na tristeza, ele tá ali mesmo ali. Aí ele fez o apelo, né? Quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu levantei, não foi uma não, eu levantei as duas. Oh, glória. Eu levantei as duas mãos, falei, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Aí eu fui pra frente chorando, sabe, pastor? Aham, eu que creio. Fui pra frente chorando assim, eu falei, eu quero esse Jesus. E aí ele fez a oração, né? Fez toda aquela questão de perguntar se Aham. realmente O era de apelo, coração, fez o apelo. Eu falei, não, eu quero esse Jesus. E aí começou o meu processo de conversão. E a sua vida com Jesus, como é que foi Ah, irmão, a sequência? aí foi só glória a Deus e aleluia, irmão. Foi glória a Deus e aleluia. Aí minha vida começou a mudar, porque eu era uma pessoa rebelde, aos poucos eu fui me transformando numa pessoa obediente. Eu era uma pessoa que não tinha compromisso, eu comecei a tornar-me uma pessoa compromissada. Aí o tratamento era 2 anos. 2 anos. 2 anos. Primeira fase para, né, desintoxicar, dar aquela limpeza, né, do corpo, da mente. Aí depois a segunda fase, eu vim aqui pro interior, para um seminário em Piratininga, aí eu passei esse processo lá, né, no seminário lá em Piratininga, que já é mais uma evolução, do estudo da palavra de Deus, você vai conhecendo, né? Aí você vai sabendo que é o Pentateuco, aí você já sabe que é um livro histórico, livro poético, profeta maior, profeta menor, evangelhos, aí vai para as cartas, né? As cartas paulinas, as cartas pastorais, aí depois vai até chegar em Apocalipse, aí vai estudando, né? Sim, aí sim. eu fui algo mais profundo. mais profundo, eu fui estudando. Aí depois eu retornei para São Paulo e aí eu não sabia que eu tinha um talento de compor e cantar. E aí eu comecei a escrever, né, escrever rap, né? Rap, né? E aí eu escrevi um rap que é o Sangue Bom, porque lá em São Paulo tem uma gíria, né, que fala assim: e aí, sangue bom, como tá? Tá firmeza? Tá tranquilo, né? Tipo, gíria, né? Uma pessoa legal é sangue bom. Aí eu falando nessa música que o sangue bom é o sangue de Jesus, que foi o sangue inocente que derramou na cruz. Aí eu escrevi essa letra, é o sangue bom. Aí eu comecei a cantar essa música, o pessoal gostou. Aí eu virei como fosse assim o rapper do ministério. O cara que cantava rap dentro do ministério. E aí minha vida começou a melhorar, porque eu comecei a cantar, aí eu comecei a escrever mais letras, eu comecei a levar mais a sério, aí eu comecei a gostar, né? E aí eu fui me aprofundando na área da música também. Nós vamos voltar nesse ponto aqui, da forma que Deus te usa para compor. Mas me despertou uma curiosidade que o senhor, antes do senhor chegar nessa parte,
que o senhor voltou à Cracolândia, mas não voltou por conta do vício, mas o senhor voltou para ajudar pessoas. Isso aí, Dentro desse projeto? dentro desse projeto, lá que lá, depois de 2 anos, você fica 1 ano como missionário voluntário, que chama Projeto Radical Brasil. Radical Brasil. Radical, porque é radical mesmo. Não namora, não tem namoro, telefone é só de segunda-feira, pelo menos na minha época, eu não sei como hoje, né? Mas na minha época, eu só mexia no telefone de segunda-feira, era o estudo intensivo da palavra e obra missionária mesmo, dentro da Cracolândia. E eu, dentro do trabalho lá, eu era da equipe do banho, né? Eu era da equipe do banho, do banho. Eu era do banho. Assim, o que uma pessoa que está na equipe do banho faz dentro da Cracolândia? Porque assim, lá a nossa igreja, né, até de um jeito, né, brincalhão dizer, mas a nossa igreja era a igreja do fedor, né? A igreja do fedor? Era. A igreja do fedor. Por quê? O pessoal, né, eles usavam droga a noite toda na Cracolândia, eles usavam droga a noite toda, aí o que acontecia? Quando dava 9 horas da manhã, levantava a porta. Aí o pessoal não chegava bem trajado, perfumado, cheiro, não. Chegava fedido, né, pastor? Chegava com cheiro de droga, cheiro de suor, cheiro de urina, cheiro de tudo. Aí direcionava, né? Fazia um negócio organizado, cada um sentava no seu lugar. Aí 9 horas da manhã tinha o culto. Aí depois 9h10 o café, 9h30 era o banho. Aí que eu entrava em ação. Aí eu cuidava na parte do banho dos homens. Aí 9 tinha 9 horas da 9h30, né? Corrigindo aqui. 9h30 tinha banho com os homens. Aí o que acontece? Eles iam lá e fazia como fosse assim uma troca. Como assim uma troca? Sim. Eles me davam uma camiseta suja e eu dava uma camiseta limpa. Eles me davam uma bermuda suja e uma bermuda limpa. Mas quando eu falo assim, para mim, eu falo para nós, né? Que era uma equipe. Eu que ficava ali na linha de frente. O senhor era tipo o líder do banho ali. Do banho. Eu dava o sabão líquido para os homens tomar o banho e ficavam mais 2 ou 3 na retaguarda, no outro lado, distribuindo a roupa. Só que para mim, eles jogavam a roupa fora ali, tudo num balde. Aí eu falava, ó, esse daqui é uma bermuda e uma calça. Esse daqui é uma bermuda e uma calça e uma camiseta, sabe? Mas por que o senhor tinha que fazer essa troca? Porque se eu doasse a camiseta e ele ficasse mesmo com aquela roupa suja dele, ele ia trocar a camiseta por droga. Que lembra que eu falei do questão do comércio, que na Cracolândia você faz comércio de tudo? Lembrei. Então, se eu dou uma camiseta limpa para ele, ele ia trocar essa camiseta por crack. Então, ele me dava uma suja, eu dou uma limpa. E aí, eu colocava uma caixinha de música, e colocava louvor, ia brincando. Então, era um momento também que eu usava para evangelizar. Então, Deus me usou com bastante gente no banheiro. O meu ministério, o meu chamado era no banheiro ali, pregando o evangelho dentro do banheiro, conversando com o pessoal ali. E por senhor ter saído daquela situação que eles estavam, Deus te deu uma estratégia. Sim, sim. Meu Deus, tremendo, Vaz, tremendo. E como eu conheci alguns do passado, a linguagem deles, o jeito deles ali, pra mim era bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Teve momento difícil. A comunicação. Teve momento difícil. Já chegou 4... Sério? Chegou 4 pessoas sacar a faca pra mim lá dentro. Faca mesmo. Sacar. Como que foi isso, mano? Não, uma vez um cara lá, um grandão lá, né? Eu não lembro o nome dele, mas um cara bem altão, ele tinha quase 2 metros. Só que ele pegou lá e eu falei um negócio pra ele foi lá e sacou a faca. Aí eu falei, você tá achando o quê? Que é a casa de Deus, irmão. Essa faca aqui você vai pôr. Não, você duvida furar você. Eu falei, o irmão lá da facção, você não saca a faca pra ele, né? Agora aqui pro irmão em Cristo que você quer sacar a faca, você vai com essa faca pra fora agora em nome de Jesus, irmão. Ó, na autoridade do nome de Jesus eu botei ele pra fora. Com a faca. Deus é fiel, creio. E ele foi com a faca em nome de Jesus. O outro lá, infelizmente, eu tive que tomar a faca dele, né? Tive que ser um pouco mais... O senhor foi pra cima e tomou a faca? O outro eu tive que tomar, senão eu não tomo a faca dele e me fura, né? Como é que foi esse episódio? Esse daí foi assim, num momento que ele tava tomando banho, e aí eu fui falar com ele assim, tá pensando o quê? Aí foi sacar, quando ele sacou, eu já
Eu já puxei. Eu fui mais rápido que ele. Aí eu já puxei e comecei a gritar lá um missionário lá, né? Comecei a chamar o nome dele lá. Aí o missionário já veio lá correndo, nós botamos ele pra fora. Meu Mas Deus. teve mais momentos de alegrias, né? Pode Sim. dizer o banheiro. Mas teve esses momentos tensos também. É a questão do evangelismo e É. do ambiente, né, ao qual É. o senhor estava. Acontece coisas que a gente não imagina. Não imagina, não imagina. Meu Deus. É. O senhor falou no início lá sobre a questão da filmagem. O senhor falou que foi do momento que o senhor já estava recuperado. Como é Sim. que foi esse fato? Então, Que não poderia filmar lá. Na verdade, não pode, como o senhor falou, né? Não pode, né? É assim, irmãos de vários lugares do Brasil, eles iam lá na igreja e depois eles iam evangelizar lá na Cracolândia. Como que era esse evangelismo? Vou dar um exemplo na prática. Uhum. Eu comentei com o irmão que o almoço ele era meio-dia, certo? Então, no dia de sábado fazia o quê? No dia de sábado, nós que éramos missionários que já tinham um tempo a mais lá, nós íamos com pessoas, né, que esses irmãos levaram lá na Cracolândia para evangelizar, falar do amor de Cristo, mas o jeito de chegar nas pessoas era convidar para eles almoçar. Essa é a nossa estratégia. Então fala assim, nós vamos convidar as pessoas para vir almoçar e no caminho, vindo para cá, aquela pessoa que você convidou, você vai evangelizando ela. Aí na hora do almoço, você senta na mesa com ela, tinha toda essa estratégia que nós orientávamos as pessoas. Você senta na mesa com essa pessoa, aí a pessoa almoça e você vai ali apresentando ali o Senhor Jesus Cristo e convida ela para o tratamento. Então o jeito que nós chamávamos as pessoas para o tratamento, uma das estratégias era essa. Aí nós já deixávamos bem claro, falava, desliga o celular, de preferência deixa ele aqui dentro da mochila, ou se você levar ele no bolso que você não tem confiança de deixar aqui na igreja, que você desligue, não ligue, é extremamente proibido o celular ligado. Tá bom. Depois de feito todas essas orientações, aí nós estamos lá na Cracolândia, aí um senhorzinho lá, um abençoado, me saca do celular e começa a fazer filmagem dentro da Cracolândia. Ah, irmão, tive que ser um pouquinho radical com ele. Eu fui lá e dei um tapa na mão dele. Falei, vigia, irmão! Vigia! Quer colocar nós em risco aqui, irmão? Pode não, irmão, pelo amor de Deus. Um monte de faccionário ali. Quer colocar a igreja do senhor em risco aqui, irmão? Aí ele ficou meio assustado na hora, mas depois ele quer debater. Ah, você tá fazendo tempestade de copo d'água. Não faz tempestade de copo d'água não, irmão. O negócio aqui é sério. Aqui é sério. Você está comprometendo o nosso trabalho aqui dentro. Vai embora, irmão. Vai embora. Aí não teve como. Aí eu peguei, fui um pouquinho mais sério que tirei ele de lá. Porque compromete. Não é que nós tínhamos acordo, aliança com o faccionário de jeito nenhum. Mas, para nós fazer esse trabalho de evangelismo lá dentro, eles já deixavam bem claro. Tinha algumas regras. Tinha regra. Seguidas. Vocês podem vir aqui, vocês podem evangelizar. Chamou a pessoa lá para almoçar. Mas filmagem aqui de jeito nenhum. Entendi. Tanto que num Natal, pastor, desculpa interromper o senhor, não, teve um Natal lá que foi assim, tive que ir lá na barraca, conversar lá com o faccionário, perguntar para ele se poderia tirar a foto lá para divulgar, né, o trabalho, a obra que estava sendo feita lá no Natal. Porque todo Natal nós íamos lá com as mesas e fazia o Natal dentro da Cracolândia. Natal mesmo. Dentro da Cracolândia. Dentro da Cracolândia. Levava panetone, levava suco, levava carne, levava as coisas dentro da Cracolândia. Levava a banda, né, do louvor. Eu já cantei vários Natal lá dentro, cantava lá dentro, fazia o Natal lá dentro. Aí esse faccionário falou, não, vocês vão tirar a foto virado pra lá, que seria o quê? Não focado lá nas barracas onde eles estavam vendendo lá. Ele falou, e depois que você tirar as fotos, você vai trazer aqui pra mim pra eu vou falar qual foto que você pode ou não pode publicar. Olha que toda essa regra. Toda essa questão. Aí, mas, né, fizemos tudo, o padrão tudo direitinho, né, eu levei lá o celular pra ele viu, falou, não, pode publicar, mas aconteceu algo de Deus com esse rapaz. Amanhã a missionária falou, eu quero lá conhecer ele. Aí eu fui lá, falei com ele, falei, a missionária ela quer te conhecer aqui. Eu posso trazer ela aqui para você? Eu levei a missionária até ele, pastor.
Esse homem, ele levantou lá, salve, salve geral, salve geral. Parou a Cracolândia. Meu Deus. Parou a Cracolândia de vender droga. A missionária foi lá, começou a pregar para esse rapaz. Foi lá, orou por ele começou a chorar de solução. Pediu ajuda, que ele queria sair daquela vida, que ele estava desviado, que ele conhecia a verdade. Meu Deus. Que ele conhecia a verdade, né? E a missionária falou, eu vou trazer uma Bíblia para você. Ele falou, traga uma Bíblia para mim, que eu não aguento mais essa vida, eu quero sair dessa vida. Então esse mesmo homem que colocou aquele monte de regra, né? Sim. Ele foi tocado pela ação de Deus. Só Deus para parar a Cracolândia. A Cracolândia. Meu Deus do céu, que testemunho maravilhoso. Ele foi tocado. E Vaso, assim, eu tô emocionado, né? A forma que Deus parou a Cracolândia. Parou. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. E como é que foi, assim, dali por diante, a obra missionária dentro daquele local? Então, aí, desse momento em diante, né? Que acontece? Começou a distribuição, né, da alimentação ali. Começamos a fazer o apelo e, graças a Deus, algumas vidas foram resgatadas, né, em pleno Natal e foram para o tratamento. Tanto homens e mulheres, né, que não era só com homem, voltar tanto para homem como para mulher. Então, algumas vidas se renderam ao Senhor e foram ao tratamento. Meu Deus. Mas, eu gostaria de entrar numa parte, como que foi, assim, a sua iniciativa para estudar direito? Então, o direito, quem me colocou no direito foi a frase de um pastor norte-americano, batista, conhecido mundialmente, Martin Luther King. Uma frase dele diz assim, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E ele era pastor e advogado, e aquilo deu um despertar em mim, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso simplesmente, né, olhar e esperar dos outros. Eu posso fazer. E eu cheguei na manhã na missionária, falei, mãe, nós estamos ficando velho, mãe. Eu tava com 30, eu tenho 43, né, irmão? Eu tava com mais de 30, indo para meus 35 anos. Eu falei, mãe, não é preciso estudar, mãe, precisa ter uma mudança de vida, precisa se qualificar, né? Não é só a questão do ministerial, mas tem que ter uma profissão no mercado de trabalho, voltar no mercado de trabalho já com algum título, alguma coisa. Ela falou, como nós vamos fazer isso, filho? Como? Nós não tem dinheiro, nós vivemos pela fé, nós vivemos de oferta. Como que eu vou fazer? Eu falei, mãe, eu tenho uma ideia. E se fazer uma parceria com alguma universidade? Vamos fazer uma parceria. A nossa mente é uma mente fértil, manhã. Os alunos de psicologia vêm aqui conversar com nós, que estamos aqui já evoluído no tratamento da sobriedade, e conversar também com essas pessoas que estão na Cracolândia. Aí, em contrapartida, vem aqui, né, os professores e vem os alunos e alunas, e eles dão bolsa integral para nós de estudo. Aí lá, será que essa história vai dar certo? Eu falei, vamos confiar, manhã, vamos confiar. Aí foi eu mais alguns irmãos, né? Apresentamos essa proposta, né, para ela. Aí ela aceitou. Da faculdade? Da faculdade, ela aceitou essa nossa ideia. Qual a faculdade? A Anhanguera Campus Belenzinho. É lá em São Paulo. E aí marcou uma reunião, aí o pessoal de psicologia foi lá, conheceu o trabalho, ficaram admirados, gostaram da proposta, só que não dependia, né, da coordenadora de curso e do professor de psicologia que se interessou. Necessitava do aval do reitor, né? Uhum. E aí marcaram a reunião com o reitor. Aí amanhã falou, vocês vão orar. Vocês têm que ser meninos de oração, homens de oração. Aí ela colocou nós uma semana para orar na dispensa. Então, todo dia... Na dispensa. Eu não sei por que essa estratégia dela. Eu só sei que ela botou que nós tínhamos que orar dentro da dispensa. Aí nós oramos, né, de manhã e à noite nós ia lá fazer um período de oração. Amém. Quando chegou lá na reunião com o reitor, aí cada um foi falando, aí ele chegou em mim. Por que você quer
fazer o curso de Direito. Qual a sua intenção em fazer um curso de Direito? Seja realista, né? Nesse sentido, não foi com essas palavras, mas... Ele foi bem firme naquilo. Bem firme naquilo, né? Aí eu falei, foi de tarde, né? Boa tarde, né? Meu nome é Tiago, né? Expliquei um pouco da minha história. Falei, eu quero fazer o curso de Direito por alguns fatores, né? Um, que eu quero ajudar vidas, né? Eu quero ajudar a vida, eu quero abençoar vidas através do direito. Quero ter uma profissão, quero ter uma vida melhor e quero dar uma vida melhor para minha família. Eu só queria uma oportunidade, que o senhor me desse a oportunidade. E se o senhor me desse a oportunidade, eu vou honrar essa oportunidade. Ele falou, você está convicto do que eu estou falando? Eu falei, eu estou convicto. Aí ele perguntou isso para nós, né? Cada um... Tinha mais pessoas. Mais pessoas. Eu, direito, um outro amigo meu, psicologia, o outro, educação física, o outro, engenharia. Nós estávamos em 4 ali, né? Estava em 4 ali. Meu Deus. E aí ele foi fazendo essa pergunta, aí chegou uma hora, ele deu um tapa na mesa, assim, ó. Pá! Aquele tapa forte, assim, na mesa. A bolsa de vocês! Vocês foram contemplados com a bolsa. Nós começamos... aquela festa, ficamos tudo... Começamos a chorar, aquela alegria. Começamos a se abraçar, ficamos todos felizão. Ele falou, mas eu quero o resultado, viu? Eu quero o resultado. Eu não quero que vocês fiquem falando do passado de vocês aqui, não. E daqui pra frente eu quero o resultado. Eu quero ver vocês formados. Mas falando alto mesmo assim, duro assim, sabe? Com autoridade. Com autoridade. E aquilo me emocionou, né? Aí eu falei, eu vou honrar essa oportunidade que Deus está me dando. E como é que foi o processo da faculdade? O começo foi muito difícil, pastor. Foi muito difícil. Fazia anos que eu não estudava. Eu era, não digo nem mais velho, nem mais novo, mas eu não era da turminha, vamos dizer assim, dos jovenzinhos, né? Uhum. Então eu cheguei, para mim foi um pouco complicado, né? O meu começo, mas eu comecei a usar estratégia. Como assim estratégia? Eu escondido, foi uma coisa que eu gravava aula escondido, Eu gravava aula no celular escondido, né? E aí, assim, antes, né, eu chegava um pouco mais cedo, porque lá o Ministério liberou nós para chegar mais cedo. Então eu chegava entre 5 horas até 5h30, eu chegava na faculdade. Aí Anguera tem um ambiente que chama AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então a matéria que eu ia ter no dia, vou dar um exemplo aqui, falar um pouco de juridiquês. Vou ter aula de introdução ao estudo do direito. Então essa matéria já estava no sistema, a aula que eu ia ter no dia. Então eu via a aula lá no sistema, aí depois eu gravava a aula do professor ou da professora que eles iam dar. E aí, quando eu voltava no ônibus, eu voltava escutando essa aula, né? E quando eu chegava lá na igreja, eu jantava, né? Que eu jantava e eu fazia um fichamento do que eu entendia ali. Então, muita informação. E aí, através disso, é que nem uma academia. Você vai fazendo o exercício da mente, vai praticando. Chegou no momento que eu já conseguia entender. O conteúdo. Aí eu fui me dedicando, estudando, e aí as coisas foram... E o senhor foi um bom aluno? Graças a Deus eu fui um bom aluno, né? Não peguei DP, né? Terminei meus 5 anos direto, tanto que no primeiro ano eu tenho até uma matéria minha. Para você que está assistindo o podcast, depois você pesquisa lá, Tiago Nogueira, BBC Brasil, lá tem um pouco mais da minha história referente à faculdade. Eu fui o melhor aluno em meio a 600 alunos no meu primeiro ano. O cara que mais tirou nota 10. É milagre de Deus, pastor. É Deus. Não é eu não, pastor. Não é. É o Espírito Santo que iluminou minha mente. No meio de 600 alunos. No meio de 600 alunos. O senhor foi destaque. Fui destaque. O cara que mais tirou nota 10 no primeiro ano. E continuei, né, nesse ritmo, né? Eu fechei com a média 9,17. Minha média final. De todas as minhas notas. Comprovo. Tenho como comprovar. Não é história da carochinha não, viu? É verdade. 9,17. Meu histórico. Deus. Minha nota final, 9,17. E assim, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. O senhor fez a prova da OAB. Fiz a prova. Correto? Correto. E pro senhor, assim, devido a tudo que o senhor passou, estudou,
Foi difícil essa prova pro senhor? Porque muitos falam assim, olha, é difícil, é algo muito, assim, tremendo, você tem que focar. O senhor, como é que foi pro senhor Então, essa prova, a sua preparação? a prova do OAB, falar que ela é fácil, ela não é fácil, mas também ela não é um bicho de 7 cabeças. A prova do OAB, ela se passa com estratégia. Como assim? Se eu me conheço e eu conheço o meu inimigo, a chance de eu vencer a guerra é 100%. Se eu me conheço e não conheço o inimigo, a chance de eu vencer a guerra é 50%. E se eu não me conheço e não conheço o inimigo, eu já entro derrotado. O que eu quero dizer isso? Deus. Eu não quero dizer que a OAB é minha inimiga de jeito nenhum, pelo amor de Deus, longe disso. Mas tratar a prova nesse sentido de que eu tenho que conhecer ela. Então, se eu não faço as provas anteriores, como que eu vou fazer uma boa prova? Não vai fazer. Então, o que eu fiz? Eu fiz as 5 provas anteriores. E eu foquei apenas em 11 matérias na primeira fase. Porque a primeira fase são 20 matérias. Então não tem como estudar 20 matérias. Eu foquei apenas em 11 matérias. Foquei em ética, empresarial, tributário, constitucional, administrativo e empresarial. E depois as dobradinhas, né? Que é penal, processo penal, civil, processo civil, trabalho e processo do trabalho. E aí o que eu fazia? Eu respondia às provas anteriores. Então li o material, vou até falar que o material é muito bom. Se você for fazer a prova, eu recomendo esse material, chama Escaneando OAB. Material muito bom, né? Eu li esse material, os 197 artigos que mais caíram na OAB, então eu li esse material e respondia as perguntas. Quando eu cheguei na prova, eu já estava acostumado com a prova, com o padrão da prova. Foi a forma que Deus lhe deu estratégia. E isso, você tem que conhecer o padrão da prova, o padrão FGV. E quem faz a prova é FGV. Se eu não conhecer o padrão da prova, se eu só ler o artigo e não responder, como que eu vou conhecer a prova? Então, o que eu fiz? Eu respondi as 5 provas anteriores, dessas matérias que eu já mencionei, li os artigos que a prova só cai lei seca. Então eu li bastante lei seca, usei bastante meu vadimeco. E graças a Deus eu passei na prova. São 80 questões. O mínimo tem que acertar 40, certo? O mínimo você tem que passar. Você concorre com você mesmo. 50%. 50%. Eu acertei 49. Então passei com um pouquinho a mais. Sem fazer cursinho. Não fiz cursinho, Meu Deus. Não fiz nenhum tipo de cursinho, só foquei nessas matérias. O senhor não fez nada preparatório para... Nada, nenhum cursinho preparatório, nada. Foi não. na raça. Na raça, assistindo alguns vídeos de YouTube, de alguns professores também, né? Sendo verdadeiro também que tinha alguns professores no YouTube ali, material de internet ali que tinha uns toques legal. Assistia para compreender ali e respondendo pergunta todo dia. Todo dia eu respondia ali pergunta. Era 2 horas de estudo, mas focado em leitura, pergunta, leitura, pergunta, leitura e pergunta. A sua formação lá na faculdade, a gente estava falando aqui nos bastidores, que o senhor foi tricampeão, né? Foi tricampeão. Faculdade, OAB, e qual é a outra? Libertação, né? Que Libertação. Saiu do vice, né? Que eu considero a principal, né? Sim, então, ó, veja bem. Tricampeão, porque, assim, o senhor analisando a sua trajetória lá atrás, né? De tudo que o senhor passou, chegar numa faculdade, primeiramente, libertação. O senhor acreditava que o senhor poderia sair dali? Ou... Ah, não. Eu só esperava a morte. Pra mim, eu não via mais solução, não. Eu só esperava a morte mesmo, né? Na verdade, um certo momento eu até queria a morte. Que eu queria encontrar com meus familiares que tinham partido, né? É mesmo? Mas eu era covarde, não tinha coragem de me suicidar. Isso eu sou bem realista, mas eu queria a morte. Mas depois, quando você tem um encontro com Deus, encontro com a luz, se vê que a vida é uma dádiva de Deus, né?
é um favor imerecido, a graça, a salvação, a libertação. Aí você quer viver, eu não quero morrer, não. aí eu não queria morrer, não. A faculdade para o senhor, o segundo troféu, né, por assim dizer. A faculdade para o senhor sair da Cracolândia e receber o diploma da faculdade, como que foi para o senhor? Foi emocionante demais. Quando eu peguei o diploma, eu não parava de chorar. Quando eu vi lá, título de bacharel em Direito, 5 anos, porque 5 anos não é 5 dias. Sim. Mas eu gosto sempre de enfatizar as pessoas também. Teve um pastor que me ajudou muito, o pastor Walter. Ele falou uma frase que ficou no meu coração. Ele falou assim, Tiago, que chegou num momento da faculdade que eu falei, pastor, não aguento mais, essa faculdade não acaba. Ele pegou e falou assim, Tiago, 5 anos estudando ou 5 anos sem estudar, vai passar do mesmo jeito. Vá até o final, filho, estude, termine, se forme. Nunca vou esquecer que ele falou isso pra mim. Me deu um gás, sabe? Me deu um gás. Eu falei, é verdade, professor, é verdade. Eu 5 anos sem estudar e 5 anos estudando, vai passar do mesmo jeito. Então eu vou passar esses 5 anos estudando. E aí foi que eu me dediquei mesmo, fui com raça. E meu tema de TCC foi algo maravilhoso, que é defesa da dignidade da pessoa humana para a população em situação de rua, um olhar do direito. Meu Jesus amado. Eu mostrei no meu TCC que a dignidade da pessoa humana, a dignidade que é o marco, né, que norteia o ordenamento jurídico brasileiro. Um pouquinho de juridiquês. O que eu quero dizer com isso? Toda lei que foi criada no país tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Nada que for criado... toda lei. O princípio norteador do ordenamento jurídico brasileiro que está na Constituição, toda a Constituição, todos os artigos têm que respeitar a vida, a dignidade da pessoa humana. Primeiro vem a vida... E a dignidade tem que ser respeitado. E aí, o meu TCC foi defesa da dignidade da pessoa humana para a população em situação de rua, um olhar do direito. O que eu quis dizer com isso? Né? Mostrar no meu TCC os direitos e garantias que a população de rua tem para ela viver uma vida digna. E aí eu mostrei isso no meu trabalho de conclusão de curso. Praticamente foi o que o senhor passou. Isso eu contei. O senhor viveu, que eu vivi, eu apresentei ali no meu TCC. Meu trabalho de conclusão de curso foi minha vida no papel. Meu Jesus. O tratamento, a recuperação, tudo. Meu Deus, que algo maravilhoso. Deixa eu falar para o senhor. Nós saímos ali, né? Falando da Cracolândia, da faculdade, né? A OAB, né? E juntando tudo isso, um mix de emoção. Como é que foi pro senhor? Essas conquistas, na verdade, né? Então, como é que foi pro senhor? Quando eu passei na primeira fase da OAB, eu sou muito chorão. Né? Eu sou um rapaz que não... Antigamente eu era muito duro, não demonstrava muita emoção, mas hoje eu sou um cara que não tem problema nenhum de chorar, de mostrar emoção. Chorei bastante. Mas quando eu passei na segunda fase, eu não sei explicar, pastor, porque a segunda fase eu fiz em direito constitucional, né? Porque você pode escolher a matéria que você vai fazer na segunda fase. É uma área do direito que eu gosto bastante, né? O direito constitucional. E aí, eu estava estudando algumas peças e eu estava não pedindo assim para Deus que fosse essa, mas eu conversei com Deus e fui sincero. Falei, Deus, se cair ação popular, né, no dia da prova, para mim vai ser mais fácil, porque é uma peça que eu domino, ação popular. Faço de trás para frente, frente para trás, porque só para entender, só para vocês entenderem, na primeira fase da prova da OAB é a alternativa. É aquele famoso xizinho e depois você põe no gabarito. Na segunda fase, não. Na segunda fase são 4 perguntas, divididas entre pergunta 1 e B, 1 e 2, né, como fosse A e B. Então, a pergunta, por exemplo, 1 tem a alternativa A e a alternativa B. Pergunta 2 e assim vai. E tem um problema de pesquisa que eu tenho que redigir uma peça como fosse um advogado atuando. Então, eu tenho que escrever ali. E aí eu estava pedindo para Deus, eu falei, Deus,
Se caísse uma ação popular ou um mandado de segurança, iria me ajudar, senhor. Porque são as peças que eu tenho um domínio maior. Qual a peça que caiu, pastor? Qual a peça que caiu? Justa que o senhor pediu. Ação popular. A peça que eu pedi, Deus é fiel demais, pastor. Ó, só pra você ter ideia, quando eu peguei a prova assim no dia, eu abri a prova assim lá na segunda fase, aí eu comecei a ler, deu um êxtase de mim, eu levantei a mão, preciso ir no banheiro. Tipo, 2 minutos de prova assim, porque eu identifiquei, né? Porque tem algumas coisas que identifica, né? Na prova. Aí a moça, banheiro? Já foi, não, preciso ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro, eu cheguei lá no banheiro e comecei, obrigado, Senhor, identifiquei, é ação popular, obrigado, Jesus, toda essa alegria, né? E aí quando eu fiz a prova, aí quando eu vi o resultado, aí eu falei o resultado, né? A primeira fase, de 80, você tem que acertar 40. Na segunda fase, você tem que tirar 6. A peça vale 5 e as perguntas valem 5. Se a pessoa ela já não identifica, ela já erra a peça, já reprovou, porque já, mesmo que ela acerte todas as perguntas, ela não vai ter o ponto da que ela precisa da peça. Aí, para honra e glória do Senhor, eu tirei 7,15, pastor. Meu Deus. Passei, sem cursinho, hein? Deus sem cursinho. Fiel, passei com um pouquinho a mais. E foi a peça que eu pedi para Deus, ele me deu. Deus então, Deus é muito bom, pastor. Mas a gente está indo para os momentos finais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, de uma forma resumida, a respeito da inspiração para a música. A música é assim, né? Eu de criança, né? Eu sempre gostei de escutar rap, né? Escutar rap, né? Só que eu nunca me vi eu cantando rap. E quando eu comecei a compor, comecei a cantar e ver que as pessoas estavam gostando, aí eu abri meu coração, comecei. E aí chamava Divinamente Rap, né? Meu grupo, né? Que é Deus, né? Ilumina minha mente para compor e cantar o rap. Nome do meu grupo, Divinamente Rap. Só como tá essa onda, né, vamos dizer assim, de MCs, aí eu mudei. Agora não vai ser mais Divinamente Rap. Agora vai ser Thiago do Rap, MC Boca de Rango. Vamos mudar esse nome. Por que Boca de Rango? Porque a minha ostentação não é cordão de ouro, nem cordão de diamante, nem carro importado. A minha ostentação é comida na boca do povo. Meu Deus. Essa é a minha ostentação. Por isso que é Thiago do Rap, MC Boca de Rango. Porque o meu sonho, preciso de patrocinadores a me ajudar a fazer isso, hein? Ajudar eu, pastor, a fazer isso. Meu sonho é construir cozinhas comunitárias. Eu creio que Deus vai dar graça. Meu sonho é alimentar o povo, né? Chegar nos bairros mais vulneráveis, espalhados aí pelo Brasil, junto com o apoio do Solidário. Porque tem pessoa boa no Brasil. Tem. Você não viu o caso que teve no Rio Grande do Sul? Quanta doação ela recebeu? Sim. Se nós brasileiros nós se unir aqui, nós podemos ajudar o povo. Vai dar nós certo. Podemos ajudar o povo. Vai dar certo. Jesus. Aí qual que é a ideia? A ideia é o quê? Como organizado, né? A minha ostentação vai ser o quê? Tem um local que vai dar o café da manhã, vai dar o almoço, o café da tarde, vai dar a janta, uma cesta básica e ensinar a pessoa a pescar também, né? Sim, não claro. só ficar no assistencialismo, mas ajudar ela a fazer um curso, uma profissão, para que ela não venha ficar dependente disso. Sim. Que viesse algo provisório na vida dela direcionar. E futuramente ela vinha crescer. Então, se Deus quiser, em 2026, estarei voltando na música aí como o Thiago do Rap, o MC Boca de Rango. Com esse projeto de alimentar pessoas não só fisicamente, mas a alma. Isso, advogado e MC na área social. Vaz, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É quase que de costume essa pergunta, tá? Aqui no nosso podcast. E é lindo ver a forma que Deus trabalhou na sua vida e vem trabalhando. Amém. Né? Tirou o senhor da Cracolândia, pôs numa faculdade, né? Passou para a honra e a glória do Senhor Jesus, concluiu, né? Hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, o senhor é advogado, né? Passou na OAB, já podemos chamar de Doutor Tiago. Glória a Deus. E assim, e agora o projeto, né, de MC Boca de Rango. Para quê? Para tirar almas, né? Resgatar vidas, né? E trazer o alimento, trazer um direcionamento como o senhor foi direcionado. Sim. Né?
Assim, o senhor pudesse olhar para aquela câmera ali e falar para as pessoas que, se porventura viveu ou está vivendo aquilo que o senhor já passou lá atrás sobre drogas, ninguém mais acreditar nas pessoas, ninguém mais confiar, porque uma coisa é a pessoa tá nesta vida, ninguém mais confia, na verdade, ninguém mais acredita. Sim. E o senhor estar aqui testemunhando a forma que Deus tratou o senhor e reestruturou a sua vida, o que o senhor poderia falar para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Você, meu irmão, você, minha irmã, que está perdido nesse mundo triste que é o mundo das drogas. Você que é escravo do álcool, você que é escravo do crack, da cocaína e da maconha. Eu venho te apresentar algo, eu venho te apresentar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele liberta, ele transforma, ele cura, ele modifica, ele dá uma nova vida. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus Cristo, ele me tirou lá de Lodebar, eu estava lá em Lodebar, estava lá no meio da destruição, ele me trouxe para Jerusalém. Como assim, Tiago, Deus trouxe para Jerusalém? A palavra Jerusalém, meu irmão, minha irmã, significa lugar de paz. Jesus me tirou lá de Lodebar e colocou eu para sentar na mesa do rei. Hoje eu me assento na mesa do rei, na mesa do Senhor Jesus Cristo. Então, eu faço esse convite, que você hoje abra o seu coração para o Senhor Jesus, ajoelha onde você estiver aí nesse exato momento e peça a ajuda dele. E do mesmo jeito que eu lá, na minha tristeza, na minha solidão, na minha angústia, eu fiz esse apelo e pedi a ajuda de Deus e Jesus me ajudou e vem me ajudando, eu tenho a plena certeza e tenho a convicção que ele vai te ajudar. Ele vai tirar você de Lodebar e vai trazer você para Jerusalém e você vai sentar na mesa do rei e teu nome vai ser escrito no livro da vida. Confia, confia, porque Deus é um Deus de amor. É um Deus de provisão, não é um Deus de confusão. Saia do meio da confusão, saia do meio da destruição e Jesus Cristo ele vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe e ilumine, que você seja muito feliz com a vida transformada e respeite o processo. Não é de um dia para o outro não. Se começou, não pare, vai avante, vai adiante. Um dia de cada vez, só por hoje. E você, meu irmão, minha irmã, será transformado para a honra e glória do Senhor. E a sua família vai dar muita alegria. Você vai dar muita alegria para a sua família ainda. Você vai ser muito feliz com a sua família. Vai passar muito Natal com a sua família no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Doutor Tiago, ó. Você, meu irmão e minha irmã, ele é advogado, educador no Padre Haroldo, não é isso? Sim. Educador, participa do grupo do NA, né? Que é Isso. Narcóticos Anônimos, é isso? Narcóticos Anônimos. Falei correto? Falou correto. E o que mais? Tem mais alguma coisa aí, não? Ah, eu faço um grafite também, né? Sou grafiteiro também. Olha só. Compositor. Compositor, isso. Olha o que Deus fez na vida deste homem. O que você está esperando para entregar a tua vida a Jesus? Doutor Tiago, muito obrigado. Obrigado. Que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, tua casa, tua família, teu ministério. Que Deus venha, aleluia, Jesus, dá graça de dizer isso, soprar o teu nome, para que venha ganhar almas para o reino de Deus, no propósito a qual Ele te chamou. Em nome de Jesus. E eu creio que nós estamos encerrando esse podcast de hoje, abençoados para a glória de Deus. E o propósito de MC Boca de Rango, você está no melhor lugar, que é a Ed Record, né? A Ed Record, é só entrar em contato com o nosso irmão Ed, que ele vai te auxiliar nisso daí. Ed Record, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tá? Quer acrescentar algo? Só agradecer mesmo, agradecer pelo convite, muito obrigado, pastor, pelo convite, muito obrigado ao Ed também estar abrindo espaço aqui, né? E que tenhamos aí muitos momentos ainda de encontro e vamos dar muita risada em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Ó, se você ficou até o final, já curte e compartilha. Compartilha esse momento de superação a qual Deus trabalhou na vida, né, do Dr. Tiago, para a glória de Deus. E ó, muito obrigado pela tua audiência e não se esqueça, até o próximo Pod Testemunho para a glória de Deus. Amém?